Obras completas de Freud, capítulo 4, a deformação onírica, para tirar vocês das trevas dos estudos, da desorganização dos estudos, que atrapalha seus estudos e tem consequências até na sua clínica, caso você esteja clinicando. Pois bem, vamos organizar isso aqui com o meu SOS Psi. Falando da deformação onírica, já trabalhei metade desse capítulo e agora eu venho para falar uma outra parte. Então vamos lá, saindo das trevas comigo. Eu parei no outra aula, no outro vídeo, no sonho do salmão defumado. E é sobre isso que falaria aqui. Vou abordar a questão do salmão defumado, a questão da deformação onírica, do contra-desejo, da identificação histérica e até da posição masoquista, que aparece no sonho como realização de desejo. Vamos por partes. O que ele traz aqui? Ó? O Freud chegou nessa frase de que o sonho é a realização de um desejo, e recebeu assim diversas objeções, porque o público falava assim, tá, mas os seus pacientes, inclusive, como é a realização de um desejo se eu tive um sonho desprazeroso, se eu tive um sonho de angústia? E o Freud fala, bom, isso na verdade é porque tem a ver com uma deformação. Existe uma realização, mas ela está disfarçada, está deformada. E aí, na primeira parte do capítulo, eu apresentei aqui as ideias que ele constrói para provar isso. E ele chega numa parte aqui, dando continuidade às argumentações e com exemplos, vários exemplos, ele traz o seguinte, ó, de uma paciente que ele fala o quê? Com grande regularidade, meus pacientes fazem objeção à tese de que todos os sonhos seriam realizações de desejos. E aí, uma das que trouxe uma crítica a isso, né? Falou, oh, você está errado nisso. Fala o seguinte, ó, ele fala que segue alguns exemplos, mas vou pegar esse exemplo aqui que é um classicão da psicanálise. O senhor afirma que o sonho é um desejo realizado. Começa uma paciente espirituosa. Quero lhe contar um sonho cujo conteúdo consiste justamente no fato de um desejo não ser realizado. Como o senhor harmoniza isso com a sua teoria? O sonho é o seguinte. Então ela fala assim, ó, Freud, eu tive um sonho que não vai harmonizar com a sua teoria. Duvido você conseguir fazer isso. E ela traz o sonho. Pretendo oferecer um jantar. No entanto, nada tenho em casa além de um pouco de salmão defumado. Penso em fazer compras, mas me lembro de que é uma tarde de domingo, quando todas as lojas estão fechadas. Pretendo então ligar para alguns fornecedores, mas o telefone está com defeito. Assim, sou obrigada a desistir do meu desejo de oferecer um jantar. Bom, vamos ver como Freud trabalha. Naturalmente, ele responde o seguinte, ó, é só depois de uma análise que dá para saber o sentido do sonho. Então não é aquela coisa assim, sonhei com tal coisa, significa isso, sonhei com outra coisa, significa aquilo. É sempre o próprio sonhador que fornecerá as associações, os outros conteúdos para chegar no sentido do sonho. Guarde essa ideia. A mesma coisa funciona para os sintomas. Então, os sintomas, as manifestações do inconsciente, sonho, sintomas, atos falhos, etc., nunca é o analista que fala assim, ó, isso é tal coisa. Ele vai extraindo das associações que o paciente faz. Então, veja só. Diz assim, ó, à primeira vista, ele se apresenta como um sensato e coerente e aparenta ser o oposto da realização de desejo. Ela queria fazer lá o salmão defumado com o marido, mas não tinha... Desculpa, ela queria fazer um jantar, só tinha salmão defumado, e aí então ela tentou entrar em contato com o fornecedor, pegar uma outra coisa, e no fim das contas ela nem fez outra coisa e até o salmão defumado não rolou. Aí veja só, a análise. O marido da paciente é um açougueiro atacadista, honesto, trabalhador, e ele falou que está engordando demais. Estou gordo, preciso fazer dieta. Pretendia, tipo nós todos aqui, pretendia levantar cedo, fazer exercícios, manter uma dieta rigorosa e, sobretudo, não aceitar mais nenhum convite para jantares. Guarda essa ideia. Está se sentindo gordo de dieta e vai evitar jantares. Ela ri então e conta que seu marido conheceu um pintor em um restaurante, em seu restaurante preferido, e esse pintor falou assim, olha, eu quero retratar você, eu quero desenhá-lo, que você tem uma cabeça muito expressiva. E ele, para não parecer mal educado, ele falou assim, olha, ele não aceitou, obviamente, e fala, você prefere, na verdade, preferia pintar um pedaço de um traseiro de uma bela moça do que o meu rosto. E fica nesse ponto espirituoso. E diz assim, ó, e a paciente
continuou dizendo que agora estava muito apaixonada por seu marido e que brincava muito com ele. Por que será que ela estava tão apaixonada assim? Isso sempre tem cheiro de terceiro na história. Sempre que um casal esfriou ali, casamento esfriou, namoro esfriou, basta chegar um terceiro, uma terceira ali, ameaçadora que dá aquela vontade de novo do marido, da esposa, do namorado, da namorada, não é? Será que tem isso? Vamos ver. Também lhe pediu que não a presenteasse com caviar. O que significa isso? Então veja só, ela conta essa história, fala que está muito apaixonada pelo marido, que brinca muito com ele e que pediu para ele não a presenteasse com caviar. Por quê? Porque ela fala assim que há muito tempo ela deseja comer toda manhã um pãozinho com caviar. No entanto, isso é muito gasto e ela não se permitiria isso. E ela sabe que se ela pedir para o marido, ele vai comprar o caviar imediatamente. Sendo assim, ela prefere não pedir para ele, mas sempre brincar que não a presenteasse com isso. É uma coisa muito curiosa, porque assim, se ele a presenteasse, ela perderia a chance de ficar brincando o tempo todo. Então ela troca a realização de uma vontade de comer esse pão com caviar, que o marido prontamente ofereceria, para poder ficar como uma brincadeira. Então troca um prazer que seria ali imediato, específico naquele momento, e ela pode brincar todos os dias. Isso mostra muito aquela lógica, até que o Lacan apresenta, assim, né, que peço que recuses o que ofereço, porque não se trata disso. Olha, eu estou te pedindo uma coisa, mas eu vou pedir uma coisa, mas não quero que você me dê, porque se você me der, vai acabar com a possibilidade de ficar espirituosamente replicando essa negação da sua parte, uma suposta negação da sua parte. Então, diante disso, ela prefere continuar na brincadeira. Bom, aí ela diz assim, ó, por trás desse tipo de informação insatisfatória costumam se esconder motivações não admitidas. E ela diz assim, ó, percebo, a paciente, que ela é forçada a criar um desejo não realizado em sua vida. Veja só, ela quer comer o caviar, é só pedir para o marido que lhe daria, mas ela prefere ficar com o desejo não realizado e pode ficar infinitamente fazendo as brincadeirinhas. Seu sonho mostra também a renúncia ao desejo como tendo ocorrido. Para que, porém, ela precisa de um desejo não realizado? Veja só, por que uma pessoa precisaria de um desejo não realizado? Bom, sabemos um pouco da prática, assim, o quanto o desejo realizado, em geral, acaba frustrando, né? Porque não era exatamente o que você gostaria, o que você queria. E a não realização do desejo te mantém na possibilidade de, se tivesse sido, se eu tivesse tal coisa. Que é a posição neurótica, né? Ainda mais histérica do desejo insatisfeito. Mas ele vai explicar por que ela precisa ficar com o desejo não realizado. Aí veja só. Após uma breve pausa, que corresponde ao tempo necessário para vencer uma resistência, que é uma dica também, você está ali na análise, escutando o paciente, fazendo as associações, dá um espaço, deixa respirar. Você fica ali na porta, assim, me entrega, me fala, fala alguma coisa, tem uma ideia aí agora. É que nem assim, músico, o cara toca, você chega assim, músico não, né? Acho que aí é mais músico amador. No meu caso e de tantos outros. Toca alguma coisa aí, você sabe tocar milhares de músicas. Quando alguém fala assim, toca alguma coisa, você, não sai. Aí você precisa daquela relaxada, pensar em outra coisa e a coisa sai. Né? Vale para várias coisas na vida que na hora H não funciona, e se você ficar insistindo para funcionar, a coisa não vai funcionar, e que se você deixar para lá, pensar em outras coisas, ter outras conversas, pode ser que o instrumento daqui a pouco esteja a ponto de funcionar e que você lembre de alguma música. Então fica essa dica importantíssima. E olha só, após uma breve pausa, ela diz o seguinte, ela relata que ontem fez uma visita a uma amiga do qual sente bastante ciúme, pois seu marido sempre a elogia muito. Esqueci de falar um detalhe que ele comentou aqui, ó. Ele traz uma máxima que é a seguinte, que o estímulo para um sonho sempre parte de eventos do dia anterior. Mais para frente ele vai repensar isso aqui, não vai ser só isso. Mas nesse ponto aqui, nesse caso, ele traz o dia anterior. E no dia anterior, ela foi fazer uma visita na casa de uma amiga, da qual sente bastante ciúmes, pois seu marido sempre elogia muito. Felizmente, essa amiga é magra e seca, e o marido da sonhadora é amante de corpos mais rechonchudos, uma mulher voluptuosa.
Sobre o que falou essa amiga magra? Evidentemente, sobre seu desejo de ganhar algum peso. Ela também lhe perguntou: quando você nos convidarão novamente, sua comida é sempre tão gostosa? Poxa, tem essa amiga dela que o marido sempre faz elogios. A sorte é que ela é magra e seca. Já pensou se tivesse o corpo que atrai esse marido? Aí o Freud fala: agora o sentido do sonho está claro. Pode dizer à paciente. É como se a senhora, ao ouvir isso, tivesse pensado: é claro que vou convidá-la para que você possa engordar e agradar ainda mais meu marido. Prefiro não oferecer mais nenhum jantar. Lembrando que ela foi oferecer o jantar para o marido, só tinha o salmão defumado, ela ia comprar alguma coisa, estava fechado, desistiu de oferecer o jantar. Aí ela volta para cá, nessa conversa com a amiga, que o marido elogia, mas que é magra seca, e que se fosse rechonchuda, talvez, ou muito provavelmente, teria mais elogios do marido. E esse negócio de prepara um jantar lá, você acha que eu vou preparar um jantar para você engordar, ficar mais rechonchuda e meu marido olhar para você? Lembra que eu falei que normalmente quando vem essa casal apaixonado depois de algum tempo, que já passou a paixão, tem terceiro na história? Cheirinho de terceiro? Olha a terceira aqui aparecendo. Pois bem, prefiro não oferecer o jantar. O sonho lhe diz então que a senhora não pode oferecer um jantar. Ou seja, ele realiza seu desejo de não contribuir para o enchimento das formas físicas de sua amiga. A intenção de seu marido de não participar mais de jantares para emagrecer, que eu falei no comecinho, lhe diz que as coisas oferecidas nos eventos sociais engordam. E ele coloca: falta apenas agora saber de onde veio a ideia do salmão. Por que o salmão defumado? Ele fala: de onde surgiu o salmão mencionado no sonho? Obviamente, o salmão defumado é o alimento preferido dessa amiga. Ou seja, ela tinha um pouquinho de salmão defumado, poderia até oferecer um pouquinho de salmão defumado, mas pensou em fazer um jantar para não oferecer o salmão defumado, não conseguiu fazer, conseguiu outras coisas para fazer o jantar, e no fim das contas não teve nada de jantar. Porque salmão defumado, o alimento preferido dessa amiga. Essa é uma interpretação que ele faz, uma interpretação do sonho clara, né? A ideia de existe a realização de um desejo, mas de forma disfarçada, porque aparentemente não tinha realização, Freud mostra que tem, conclui, né, ó, por acaso, conheço essa senhora e posso confirmar que ela não se permitiria o salmão, assim como a minha paciente não se permite caviar. Ou seja, também tem algo de não querer satisfazer a realização de um desejo, essa amiga dela, que o Freud também conhece, a satisfação de um desejo de comer o salmão. Só que o Freud traz uma coisa muito interessante aqui. Agora vamos pensar numa... Fecha essa ideia, vamos para uma outra ideia aqui, que ele coloca. É uma interpretação mais sutil, um pouquinho mais complexa, que ele fala assim, ó. E ele fala, e essa interpretação, ela não é que contradiz a outra, elas podem se complementar. Uma coisa pode existir e outra também. Ouvimos que a paciente, com seu sonho da renúncia a um desejo, se empenhou em satisfazer um desejo negado na realidade, o pãozinho de caviar. Também, a amiga havia manifestado um desejo, o de engordar. E veja só, e não nos surpreenderíamos se minha paciente tivesse sonhado que o desejo da amiga não se realizou, pois seu próprio desejo é que um desejo da amiga, o de ganhar peso, não se realize. Porque a amiga quer ganhar peso. Se ela ganhar peso, ela vai ficar o corpo mais rechonchudo, que atrairia o olhar de desejo do marido. Então, ela não quer, o desejo da sonhadora aqui do Freud, o desejo dela é que o desejo da amiga dela não se realize. Beleza. O sonho adquire uma nova interpretação. Se nele ela se refere não a si mesma, mas à amiga. Olha só, então. Então o sonho está se colocando numa outra posição ali. Se identificando com a posição da amiga. Olha que legal agora. O sonho admite uma nova interpretação se nele ela se refere não a si mesma, mas à amiga, se coloca no lugar da amiga, ou como podemos dizer, se identifica com ela. O que quer dizer essa identificação com ela? O Freud traz. Qual é, porém, o sentido da identificação histérica? E põe aqui, ó. Para o mecanismo dos sintomas histéricos,
a identificação é um elemento de grande importância. É por meio dela, da identificação, que os doentes, os histéricos e histéricas, conseguem expressar em seus sintomas as vivências de um grande número de pessoas, não só as próprias. Elas sofrem, em certo sentido, por toda uma multidão e executam todos os papéis de um espetáculo com seus próprios recursos pessoais. Sim, a histeria, o histérico, a histérica, ela sofre espelhando sofrimentos de terceiros, dos outros. É como se fosse o para-raio do sofrimento de terceiros, mas não exatamente porque ela sofre daquilo, mas porque ela encena aquilo no corpo. E veja só, alguns objetarão que isso é a conhecida imitação histérica, a capacidade dos histéricos de imitar todos os sintomas que os impressionam em outras pessoas. Aquela empatia que a pessoa vê o outro naquele sofrimento e pega aquele sofrimento para si, se identifica. Por assim dizer, intensifica a ponto da reprodução. Isso, porém, designa apenas o caminho pelo qual ocorre o processo psíquico na imitação dos histéricos, tal como costumamos imaginar. Corresponde a um processo de inferência inconsciente, como mostrará um exemplo. Beleza. Aí ele fala assim, ó, um médico que tem uma paciente com determinado tipo de espasmo, que está num quarto com outras pacientes, não se mostra surpreso certa manhã quando descobre que a crise histérica específica está sendo imitada por todas as outras. Todas estão lá com os mesmos espasmos. Ele diz simplesmente, as outras a viram e imitaram. É uma infecção psíquica. Só que o Freud ele vai dar uma aprofundada nisso. Sim, mas a infecção psíquica transcorre mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, as pacientes costumam saber mais sobre as outras do que os médicos sabem sobre cada uma delas. E se preocupam umas com as outras após a visita médica. Uma delas sofre uma crise hoje, logo as outras descobrem que a causa foi uma carta de sua família, o reavivamento de um desgosto amoroso ou algo parecido. Isso provoca sua empatia e ocorre nela a seguinte inferência que não se torna consciente, ponto diferencial do Freud em relação a outros médicos. Se essa causa pode provocar esse tipo de crise, também posso ter esse tipo de crise, pois tenho os mesmos motivos. Entende? Não é imitar a crise, mas é identificar o motivo e encontrar em si os mesmos motivos. Por isso que se identifica. Se essa inferência fosse capaz de chegar à consciência, talvez resultasse no medo de sofrer a mesma crise, mas não chega na consciência. Mas ela ocorre em outro terreno psíquico, terminando assim na realização do sintoma temido. A identificação não é, portanto, simples imitação. Guarde essa ideia, grifa aí, ó. A identificação não é, portanto, simples imitação, mas apropriação com base na mesma pretensão etiológica, expressa um igual a e remete a algo comum que permanece no inconsciente. E dito isso, ele conclui o seguinte, fazendo agora referência ao sonho da sonhadora. Também se pode enunciar o processo verbalmente da seguinte forma: no sonho, ela, a paciente do Freud, tomou o lugar da amiga porque esta toma o seu lugar com seu marido, no lugar do desejo do marido. Será? Porque ela deseja ocupar o lugar que a amiga tem na estima do seu marido. E ela volta a ficar apaixonada pelo marido. Viram só? Então veja a engenhosidade da coisa. O sonho como realização de um desejo, ele pode estar deformado, ele pode inclusive fazer essas modificações de pessoa, né? De ocupar o lugar da outra, se identificar com a outra, se apropriar do sintoma da outra, e nisso o desejo se realizar de uma forma disfarçada. É que é isso, né? Os frequentes sonhos desse tipo, que parecem contradizer diretamente minha teoria, tendo como conteúdo a negação de um desejo, ou a ocorrência de algo evidentemente indesejável, eu reúno sob a rúbrica de sonhos de contradesejo. Até um exemplo que ele dá, assim, ele vai trazer alguns exemplos de sonho de contradesejo, como ele já veio mostrando, mas agora com o nome que ele dá para isso. Na página 194, o outro motivo dos sonhos de contradesejo é tão evidente que facilmente corremos o perigo de ignorá-lo, como aconteceu comigo mesmo durante muito tempo. A constituição sexual de muitos seres humanos traz um componente masoquista que se desenvolve por meio da conversão
do componente agressivo e sádico em seu contrário. Essas pessoas são chamadas de masoquistas ideais quando procuram um prazer não na dor física imposta a elas, mas na humilhação e tortura psíquica. Compreendemos de imediato que podem ter sonhos de contradesejo e de desprazer, mas que, apesar de ser sonho de contradesejo e de desprazer, nada mais são do que realizações de desejos para elas, a satisfação de suas tendências masoquistas. E para até concluir essa parte sobre desejos masoquistas, olha o que ele fala na página 195. Esse sentimento de desprazer que retorna no sonho não exclui, porém, a existência de um desejo. Existem, agora anota aí porque tem a ver com você, existem em cada ser humano desejos que ele prefere não comunicar a outros e desejos que ele próprio não quer admitir. Não é? Nem você quer admitir, só de assistir o vídeo assim, não quer nem admitir, não quer nem pensar sobre isso. Pois é. E aí, depois de toda essa trajetória, ele fala assim, bom, no fim das contas, aquela máxima de que o sonho é a realização de um desejo, ele fala assim, ó, mas levaremos em conta tudo o que a análise dos sonhos de desprazer revelou, se alterarmos a nossa fórmula que pretende expressar a natureza do sonho da seguinte forma. Anotem aí. O sonho é a realização disfarçada de um desejo suprimido, reprimido. Porque eu quero parar nesse ponto, nessa máxima, nesse avanço na sentença sobre o que é o sonho, que é a realização de um desejo, é a realização disfarçada de um desejo reprimido, suprimido. Então é isso aí, encerramos um pouco menos nas trevas da ignorância dos estudos. Então é isso, continuemos estudando Freud e até o próximo vídeo. Tchau.